Começamos então, sem muita conversinha, sem aquele gramatiquês, sem palhaçada, sem frescura, objetivamente falando de frases afirmativas de uma parte que eu vou chamar de parte 1. Você já vai entender onde eu quero chegar. Concentra comigo, por favor. Para tudo que você está fazendo aí, tá? Atenção agora. Quando eu digo assim, uma frase assim, ó. I've just done my homework. I've just done my homework. Tradução dessa frase literal é que eu tenho recém feito meu dever de casa. Você vai esquecer a tradução, porque esse aqui não é um curso de tradutor. Graças a Deus, quem sabe inglês não precisa traduzir. Certo? A não ser os tradutores, que são profissionais nessa área. Mas a gente interpretando essa frase, porque se nós fizermos relação com o português, isso vai parecer uma loucura, e a gente vai interpretar essa frase dizendo assim, ó, eu recém fiz meu dever de casa. I've just done my homework. E quero chamar a atenção de você para, olha aqui, esse aqui é um verbo have, que está contraidinho aqui, que é um verbo auxiliar, está aqui para pouca coisa, não influencia em quase nada, nesta parte 1, fique muito atento. E esse verbo aqui, que é o verbo principal, que é sempre o último verbo, é o verbo principal da frase, o verbo que traz a informação da frase, ele está na forma do particípio, ou seja, se você até hoje ficou evitando as aulas que estão colocadas como aulas auxiliares, aulas de reforço, que trazem as formas dos verbos, bom, então, ó, meu amigo, minha amiga, o bicho vai pegar para o seu lado aqui, tá? Porque a gente precisa conhecer as formas dos verbos no passado simples e no particípio também. E agora o particípio, que é a terceira coluninha da lista, pega e pega pesado aqui. Beleza? Então assista até o final, mas volte lá, não deixe de voltar. Não tem jeito. Sem conhecer os verbos, não tem que conhecer inglês. Tá? Não tem. Lamentavelmente não tem, não posso mentir. Então, aqui está dito assim, eu recém fiz meu dever de casa. Observa que esse recém, esse just aqui, ó, tá? Ele quer dizer recém como advérbio de tempo, como expressão de tempo dessa frasezinha. E veja, não sei quando é que eu fiz, eu estou dizendo para você que eu fiz recentemente, só isso que eu estou dizendo. Beleza? Vai assimilando esse conceito aí. Vamos ver mais um pouquinho. You have or you've, tá? Vamos lá. Eu poderia dizer I have just done my homework, mas eu estou falando de língua de vida real, tá? Então vamos lá, vida real. Como a gente ouve, como as pessoas falam, tá? Contraído mesmo. Até agora a gente usou essa política. Para dizer o seguinte, you've worked hard, so you can go home now. You've worked hard, so you can go home now. Você trabalhou pesado, você trabalhou duro. Então, você pode ir para casa agora. You've worked hard, so you can go home now. Próxima frase. Kevin has never been to New York. Eu poderia ter contraído essa frase aqui, só não contraí esse have, que está na terceira pessoa, porque lembra que he, she, it, o verbo have passa a ser has. Lembra disso, certo? Eu não contraí para mostrar para você, para chamar a atenção, tá? Só por isso, mas ela poderia ser contraída aqui. Então, Kevin, que é he, has never been to New York. Então, o Kevin nunca esteve em Nova York. Essa é uma frase afirmativa, certo? Christy has studied English many times before. Christy has studied English many times before. A Christy já estudou inglês muitas vezes antes. Christy has studied English many times before. O que essas quatro frases têm em comum? E essa é uma pergunta ótima para você entender. Por que eu classifiquei essa aulinha na parte 1? Porque todas elas falam de coisas que aconteceram, sem mencionar quando aconteceram, ou que não aconteceram, que nunca aconteceram, do começo, do passado até o momento de hoje, certo? Então, são todas frases que a gente poderia interpretar como frases no passado, porém, elas não são passado, como aquele passado que a gente viu lá na aula, se eu não estou enganado, na unidade 9, tá? Ou 8, se eu não estou bem enganado, se eu não estou enganado, por que elas não são aquele passado? Porque naquele passado que é o passado simples, a gente diz quando fez as coisas. Aqui, a gente fala que fez e ponto. O que nos interessa aqui é ter feito ou não feito uma coisa, é ter tido a experiência de fazer ou não fazer uma coisa. É por isso que a gente vai usar esse tipo de estrutura aqui, que, muito prazer, amigos, é o mais usado da língua inglesa. Tá certo? Então vamos seguir, fica ligadinho nisso que eu acabei de falar. Coisas que fizemos sem dizer quando fizemos, falando apenas de experiências. Vamos adiante? Olha só. It's been a long time ago. It's been a long time ago. Aqui é o has, ó. It has been a long time ago. Foi há muito tempo atrás. Isso foi há muito tempo atrás. It's been a long time ago. Embora eu não saiba quando. Eu não estou falando de tempo aqui, eu estou falando de experiência.
Lembra disso. We have seen some good movies recently. We've seen, não encontrei de propósito, we've seen or we have seen some good movies recently. Recently, recentemente, or recently. Nós assistimos a bons filmes recentemente. Nós assistimos a bons filmes recentemente. Quando é que é recentemente? Não sei. Estou falando da experiência de ter assistido aos filmes. E elas todas já foram passadas. Vamos lá, ó. You visit 10 countries so far. It's a great number. You have visited 10 countries so far. It's a great number. Você visitou 10 países até agora. E isso é um grande número. Veja, estou falando de coisas que o cara fez. Não sei quanto. Estou falando da experiência de ter feito. Esse é o tipo 1, a parte 1 do que a gente está falando. De frases afirmativas ainda. Vamos adiante. A lot of people have gone to Amy's funeral. A lot of people have gone to Amy's funeral. Muita gente foi ao funeral da Amy. A lot of people have gone to Amy's funeral. Veja, quando é que foi o funeral da Amy? Não sei. Eu estou falando de que muitas pessoas estiveram lá. Também estou falando do passado. Vamos adiante para que você possa comparar agora a parte 1 com a parte 2 e vai ficar muito claro isso para você. Essa parte 2, aliás, ela é uma tradução literal. Você pode até traduzir literalmente se quiser, então torna mais fácil, tá? Mas vamos lá, ó. Se eu disser assim, ó, I have lived or I've lived here since I was a little boy. I've lived here since I was a little boy. Eu tenho vivido aqui desde since, nada de since, desde que eu era um garotinho. Então, observa, desde lá de garotinho até o momento de eu falar essa frase, eu tenho vivido no mesmo lugar. I've lived here since I was a little boy. Começou no passado e continua até hoje. O livro traz mais explicações sobre isso, por isso que é importante você ter um material para poder acompanhar também. Aqui eu tento ser mais objetivo. Depois, she has had that dress for a long time. She has had that dress for a long time. Veja, olha, eu botei de propósito o verbo have e o had aqui para dizer que ela tem tido aquele vestido há um tempão. Ela comprou aquele vestido há um tempão e até o momento de eu estar falando essa frase, ela continua tendo aquele vestido. She has had that dress for a long time. They've worked for the same company since 2002. They've worked for the same company since 2002. Eles têm trabalhado para a mesma empresa desde 2002. Ou eu posso até adaptar dizendo, eles trabalham para a mesma empresa desde 2002. Tudo bem? E agora aqui, ó, I've had a terrible headache for about 6 hours. I've had a terrible headache for about 6 hours. Eu tenho tido, ou eu estou, né, com uma dor de cabeça terrível por mais ou menos 6 horas. I've had a terrible headache for about 6 hours. De novo, esse verbo, esse have aqui, que está aqui, ó, ele é um auxiliarzão. E o verbo que está do lado dele é um verbo que está no particípio. Vamos só voltar aqui, ó. Nesse momento, parte 1, a gente falava de coisas que aconteceram sem mencionar quando, falando simplesmente sobre a experiência. Nesse momento aqui, a gente está falando de coisas que têm acontecido, que começaram no passado e têm acontecido até o momento da gente falar. Então, esse tipo de estrutura que a gente está falando aqui pode ser usado de duas formas, por isso é o mais importante de todos. Tem gente que considera como mais difícil. A parte 2 é mais literal, dá para traduzir literalmente. A parte 1, a gente pode tranquilamente traduzir como se fosse passado, certo? Mas sem mencionar quando. Aqui não. Aqui, as expressões de tempo, como desde não sei o que, por um longo tempo, ou desde não sei o que, ou por tanto tempo, nos dão claramente essa ideia de que uma coisa começou no passado e que continua até o presente. Tá ficando claro isso para você? Tem mais exemplo, olha só. Vamos para a parte 2 aqui, ó. O Thomas e a Paula, Thomas and Paula have been married since May. Thomas and Paula have been married since May. Eles estão casados desde maio, ou têm estado casados desde maio. Thomas and Paula have been married since May. Since, ok? Many things have changed in Brazil for the last few years. Many things have changed in Brazil for the last few years. Muitas coisas têm mudado no Brasil nos últimos anos, nos últimos poucos anos. Many things have changed in Brazil for the last few years. I have worked as a teacher for 25 years.
I have worked as a teacher for 25 years. Eu tenho trabalhado como professor, como um professor, você sabe que o inglês tem essa frescura, né? Por 25 anos ou há 25 anos. Um Azinho com a, não é o H com acentinho, né? I've worked as a teacher for 25 years. E para fechar aqui, you certainly have learned a lot of English since you started this course. You certainly have learned a lot of English since you started this course. Você certamente tem aprendido uma porção de inglês desde que você começou esse curso. Ou, posso adaptar, você certamente aprendeu muitas coisas desde que começou esse curso, quando você começou na aula 1 até esse momento da aula 11. Tá certo isso? Vamos adiante então? Agora, nas negativas, ó, aqui a gente mistura um pouquinho a coisa toda para ficar mais tranquilo para você. Nada demais as negativas, do lado do verbo have, vai o not e o verbo principal depois, tá? Mas aqui, cuidado, o verbo principal tá sempre no particípio, diferente dos outros modelos lá do passado, certo? E do passado e do presente, ok? Aqui, ó, I haven't read the paper yet, so bring it. I haven't read the paper yet, so bring it. Eu ainda não li, ainda, frase negativa, ainda não li o jornal, então me traga. I haven't read the paper yet, so bring it. You haven't finished your tasks, Brad, hurry up. You haven't finished your tasks, Brad, so hurry up. Or simplesmente hurry up. Você não terminou as suas tarefas, Brad, então apresse-se. Hurry up. You haven't finished your tasks. Hurry up. Apresse-se. Você não terminou as suas tarefas. Barack Obama hasn't visited Brazil many times. Barack Obama hasn't visited Brazil many times. Barack Obama não visitou o Brasil muitas vezes. Tá bom? Depois ainda, Ivete Sangalo hasn't made a concert in my city yet. Ivete Sangalo hasn't made a concert in my city yet. A Ivete Sangalo ainda não fez um show na minha cidade. Ivete Sangalo hasn't made a concert in my city yet. Tá legal? Vamos mais um pouquinho? Negativo ainda. Brazil hasn't created policies against corruption. Brazil hasn't created policies against corruption. O Brasil não criou políticas contra a corrupção. Brazil hasn't created policies against corruption. Against, gosto dessa palavra. We still haven't found happiness in this city. We still haven't found happiness in this city. Nós ainda não encontramos felicidade nessa cidade desde que a gente se mudou para cá. Exemplo. We still haven't found happiness in this city. Depois, you haven't met each other before. You haven't met each other before. Vocês não se encontraram antes. You haven't met each other before. The USA and Cuba haven't developed a good relationship yet. The USA and Cuba haven't developed a good relationship yet. Legal essa frase. Os Estados Unidos e Cuba não desenvolveram, developed, a good relationship yet, um bom relacionamento ainda. The USA and Cuba haven't developed a good relationship yet. Vamos chegando para o finalzinho aqui então, para as interrogativas agora. Novamente, resposta sim ou não, erguendo lá, né? Have I said anything wrong? Have I said anything wrong? Eu disse algo errado? Have I said anything wrong? Have you ever taken a selfie with a famous person? Have you ever taken a selfie with a famous person? Você já tirou uma selfie com uma pessoa famosa? Have you ever taken a selfie with a famous person? Has he already checked Facebook? Has he already checked Facebook? Ele já checou a sua conta no Facebook? Has he already checked Facebook? Olha aqui, ó. Already, já. Legal essa palavra também. Has Mary paid the rent this month yet? Has Mary paid the rent this month yet? A Mary já pagou o aluguel nesse mês? Olha, você percebe que o already e o yet, eles se movimentam ali, são palavrinhas que têm pronúncias semelhantes às vezes, mas isso não é para o momento, tá? Segura lá, vamos atentar aqui nas frases. Has Mary paid the rent this month yet? Ela já pagou o aluguel nesse mês? Depois ainda, olha só, interrogativa. Has it stopped raining? Has it stopped raining? Já parou de chover? Has it stopped raining?
Depois, have we left the dogs out today? Have we left the dogs out today? A gente já deixou os cachorros saírem hoje? Já soltamos os cachorros hoje? Have we left the dogs out today? Have you ever done anything exciting together? Have you ever done anything exciting together? Vocês já fizeram ever? Olha o ever aqui, uma outra forma de falar já. Mas isso não é para agora, relaxa aí, tá? Esse ever quer dizer se em algum momento da vida você já fez algo. Have you ever done anything exciting together? Vocês já fizeram alguma coisa excitante juntos? Boa, né? Depois, have they already paid the hotel bill? Have they already paid the hotel bill? Eles já pagaram a conta do hotel? Have they already paid the hotel bill? Você percebe só assim, ó, só para mencionar, esse already está usado aqui, não no lugar do ever, porque aqui eu imagino que uma pessoa já deva ter feito, tá? Mas esse ever aqui eu não tenho ideia se a pessoa fez, por isso que a opção foi por ele, tá certo? Então, eles têm traduções semelhantes, mas o emprego é diferente, tá? Relaxa aí, depois a gente vê isso. Agora, vamos adiante? Usando as double weight questions, estamos no finalzinho. What have you done to him? What have you done to him? O que você fez para ele? What have you done to him? Done, right? Depois, who have you taken this picture from? Who have you taken this picture from? De quem você tirou essa foto? Né? Tirou a foto de uma pessoa, né? Who have you taken this picture from? Depois, where has she been to? Where has she been to? Onde ela está? Where has she been to? Depois ainda, how have you been? How have you been? Como você tem estado? Como é que você está? Como você está? How have you been? Legal? Para a gente fechar então, how many times have you been to the US? How many times have you been to the US? Quantas vezes você esteve nos Estados Unidos? How many times have you been to the US? Depois, how long have you lived in San Francisco? How long have you lived in San Francisco? Quanto tempo você viveu em São Francisco? How long have you lived in San Francisco? E para fechar, why has Dennis left home so early? Why has Dennis left home so early? Por que o Dennis saiu de casa tão cedo? Why has Dennis left home so early? Novamente, eu não sei a resposta. O que eu sei é que eu quero muito, mas muito mesmo ouvir você nessa atividade, da atividade que está descrita no seu livro, tá? Você faça a escrita, por favor, faça a escrita, mas não deixe de fazer a oral comigo, tá? Fala comigo e dê sua crítica, faça seu comentário, mas fale e ouça o meu feedback para a gente poder soltar mais. Depois dessa unidade, depois dessa aula, falta só mais uma. E essa aqui é para revolucionar o seu inglês. Espero que você tenha entendido. E se tiver dúvida também, você pode tirar comigo. Thank you so much. It was great to be with you now. See ya. Bye bye.